O Pod da Região de hoje traz um assunto muito importante: relacionamentos. E aí, como é que tá o relacionamento na sua casa? Com seu marido, esposa, namorado, namorada, filhos? Vem participar desse bate-papo com a gente, e para falar sobre esse assunto a gente tem como convidado o pastor Leandro Faria, ele que atua com aconselhamento familiar, com aconselhamento de casais, e a gente vai ter uma troca de experiência muito importante hoje. Pastor, seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui, um prazer estar aqui com vocês neste podcast, tenho certeza que vai ser esclarecedor para mim, para você, mas também para você que está assistindo aí. Então não perde nada, que Deus tem muita coisa para ensinar para nós nesses minutos. Pastor, o que nós temos de grande desafio nos relacionamentos? Hoje ele é um assunto que ele está em alta nas redes sociais. Muitos psicólogos, psicanalistas, né, pastores religiosos também têm debatido muito o relacionamento, né, principalmente nesse pós-pandemia. O que a gente tem de desafios? Os desafios são os mais variados, né? A começar pelo casal, né? O casal tem tido aí, se a gente pegar a incidência de separações, divórcios, ela tem aumentado. Mas também é uma controvérsia, mas tem aumentado o número de casamentos. Então, à medida que as pessoas estão separando, outras estão se casando. Não desistiram do amor. Não desistiram do princípio básico da vida, né? Porque a gente acredita que a Bíblia é o nosso princípio básico, né? E quando Deus instituiu, ele instituiu homem e mulher para que multiplicassem e enchessem a terra. Ou seja, viesse uma família. Uma família, ela vem da base do casamento. Então, o casamento bem estabelecido vai ter uma família bem estabelecida. Então, ter um casamento ali, onde o homem e mulher estejam com a sua, muito claro o seu papel, a sua responsabilidade, muito claro a sua posição dentro de casa, isso vai fortalecer o casamento, vai estabelecer uma linha de raciocínio e comunicação abençoada, e com certeza eles vão juntos conquistar e construir aquilo que sempre sonharam. E dentro dos relacionamentos, que é um desafio você conviver com o outro, né? No namoro a gente apresenta um lugar mais bonito, mais conciliador, é tudo muito mais colorido. E aí quando a gente vai numa vida matrimonial, aí você vê aquelas pequenas coisas do dia a dia. E muito tem se falado em comunicação. A comunicação do casal, como é que o senhor enxerga? Como é que tem que ser feita? Na verdade, a comunicação é o item principal para que o casamento seja um sucesso. Se você me perguntar hoje a situação, primeiro, top 1 de separações, ela começa quando a comunicação morre dentro de casa. Quando você tem duas pessoas que não se conversam, é só o básico, né? Só a necessidade, tem aquela conta para pagar, já paguei, o arroz está feito, pode comer. Então assim, você não tem mais a comunicação. A comunicação, ela demonstra muito da saúde do relacionamento. E a comunicação, ela vem se deteriorando, por quê? Porque veio aí uma nova onda das mulheres, né? O feminismo tentou emplacar algumas coisas, a mulher empoderada. Hoje você pode ver as grandes, né, empresas, você tem mulheres como CEOs, né? As mulheres estão sendo empoderadas, mulheres na política, mulheres em situações, né, muito mais elevadas do que a gente vinha há 15, 10 anos atrás. No entanto, nunca a Bíblia colocou a mulher como uma condição pejorativa. Na verdade, quando Deus vai formar a mulher, ele fala assim, vou te fazer uma ajudadora que lhe seja idônea. A palavra ajudadora, ela vem do hebraico e ela tem um sentido que é poderoso, porque esse mesmo sentido é usado para Deus quando ajuda o homem a realizar grandes coisas. Quando ajuda o homem com um socorro. O homem não consegue sozinho, então precisa de uma intervenção divina. Olha como muda quando você conhece a raiz da palavra, você conhece a essência. Então a mulher, ela não é alguém para ficar por baixo, não. É alguém para direcionar, para ajudar o homem a conquistar. Por isso que casamento é uma construção a dois. O que a gente vê é contrário hoje. As pessoas falam, eu vou construir a minha vida e depois vou casar. Não, o casamento é o contrário. Casamento, uma parceria. Isso, a gente vai construir juntos. Se eu pegar o meu exemplo, sou casado com a Fran há 23 anos. Então assim, a gente construiu toda a nossa vida junto. Não tem minha casa, não tem meu carro, não tem minhas coisas. Tudo é nosso. A gente se juntou, foi trabalhando, se esforçando e conquistando. Então, quando a mulher foi colocada nessa condição subjugada, tirou-se a essência. A essência da mulher não é essa. A essência da mulher
É junto ao homem, trabalhando junto, os dois têm a mesma condição intelectual, a mesma capacidade de realização, entendeu? Não é porque é uma mulher ou é um homem, mas é a sua capacidade. Por que você pode ser CEO e eu não? Ou porque eu posso e você não? Não existe diferença. Quando a gente entende a essência do que Deus criou, a gente vive a essência do matrimônio. E aí assim a gente vai construir juntos uma nova história. E eu queria que o senhor falasse dentro desses papéis, que eu acho que é um grande desafio das pessoas entenderem o seu papel. E, inclusive, existem algumas mulheres que acabam vendo esse papel de ajudador, como o senhor falou, e já foi bem explicado, mas não ocupar o lugar maternal, né? Porque a mulher também não pode ser a mãe, né? Aquela mãe do homem, né, do marido, e o marido às vezes numa posição um pouco mais passiva, né? Essa parceria de sucesso, que é o que a gente quer e imagina que tenha que ser um casamento, porque a base depois lá na frente ainda vem os filhos, né? Sim. E aí o bicho pega. Tem toda essa estrutura aí. Tem que ter toda uma estrutura de base, né? E aonde que é possível as pessoas, não o casal, mas eles precisam estar abertos a conhecer, a se conhecer e também conhecer essa perspectiva? Na verdade, a gente precisa entender o que é o casamento. Quando a gente vai ensinar sobre casamento, a gente tem uma história romântica que diz que a gente casa para ser feliz. Isso é o romantismo. Se você pegar nos filmes, aí você vai pegar os filmes da Cinderela, você vai pegar os filmes da Disney e tal, você vai ver qual o casamento, qual o filme que mostra após o casamento. Termina ali num beijo. Só termina no beijo, matrimônio, tal, casaram, tal, saíram pra lua de mel. A gente não vê nem a lua de mel, saíram pra lua de mel. O único que a gente vê é o Shrek. Lembrou do filme agora? Lembrei. Então, quando você vai vendo, são aquelas realidades que tem pós-casamento. E a gente não vai entendendo. Por quê? Porque a gente veio com aquela história. Eu vou casar para ser feliz e seremos felizes para sempre. Ok, mas o casamento não pode ser de uma pessoa infeliz. Eu preciso estar completo para fazer minha esposa completa. Então eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer a Fran feliz. Eu casei com ela, não foi para minha felicidade, eu casei para fazê-la feliz. Parece ser arrogante, mas não é, é um propósito. E aí assim, ela casou comigo para quê? Para me fazer feliz. Ela não vai apenas me completar, mas ela vai fazer com que os meus sonhos, os meus desejos, né, o meu propósito seja estabelecido junto com ela. Então quando a gente entende isso, o casamento muda totalmente. Então você olha e diz assim, olha, eu tô com o meu esposo, a esposa tá com o marido, por quê? Porque eu estou aqui para fazê-lo feliz. E quando você faz isso, você abre mão às vezes de coisas que você gosta, de situações às vezes que você imagina que sejam importantes para você, por quê? Porque aquilo fere, aquilo machuca, aquilo não honra quem está com você. O princípio da felicidade num casamento é a honra. Então eu honrar a minha esposa é honrar ela aqui. Ela não está aqui. Mas o meu comportamento e minhas ações tem que honrá-la, ainda que ela esteja lá trabalhando e eu aqui nesse momento. E dentro desse contexto, pastor, onde o senhor identifica que esse universo de rede social influencia de maneira negativa? Alguns de maneira positiva, sim, porque ele é muito diverso e você também faz as suas opções ali quando você determina se você vai seguir um determinado casal. E a gente fala hoje muito de influenciadores digitais. Olha que palavra forte. São pessoas que, por meio do seu comportamento cotidiano, te influenciam. Sim. Isso também contribui para essa fantasia. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero ter a vida daquele casal, porque aquele casal é um casal de sucesso. Mas ele só posta aquela foto. Você mesmo já respondeu. O que acontece? Ninguém posta o dia mal na rede social. Ninguém posta as brigas, ninguém posta o dia mal, ninguém posta, né? A mulher não... São poucas as mulheres que se deixam filmar sem maquiagem, com o cabelo ainda não preparado, tal. Então, a realidade da vida não é posta verdadeiramente na rede social. Eu mesmo, eu não posto, né, coisas que eu não quero que alguém veja. Então, assim, isso eu não estou falando que é um problema deles, mas é uma realidade que as pessoas não enxergam. E aí, por a gente ter aquela ideia, puxa vida, o casamento dela é perfeito, o casamento dele é perfeito, a família dele, eu queria ter a família dele. É a história da grama do vizinho. A gente vai falando que a grama do vizinho sempre é mais verde, até descobrir que ela é artificial.
Então você vê, poxa vida, eu não vejo o vizinho acordar cedo para cortar grama, eu não vejo ele jogar o adubo necessário para a grama crescer e de repente a grama dele está verde. E por que isso? Porque a gente não sabe da realidade dos casamentos. Então a gente sempre olha para o que nos falta. E a gente nunca valoriza aquilo que a gente tem. Então você olha para o teu carro e fala, puxa vida, ele é o meu carro, mas eu queria esse aqui. Porque nesse falta. Mas se você olhar para trás, o que você conquistou até chegar nesse carro? O que você conquistou até chegar nessa casa? O que você conquistou até chegar nesse emprego? Então, quando você for elencando essas coisas da vida, você vai enxergando em todas as áreas. Que se a gente não enxergar que a gente tem uma esposa digna em casa, que a gente tem um marido trabalhador dentro de casa, que a gente tem filhos que são honrados dentro de casa, que são a alegria da nossa vida, a gente vai começar a olhar a nossa história diferente. Porque se a gente olhar como todos olham, dizendo, olha, só falta, eu não tenho, puxa vida, olha, lançaram um celular novo, o que eu tenho já está ultrapassado. Não, esse celular seu não supre as suas necessidades, não chegou até aqui. Então, das coisas mais simples, dos exemplos mais simples, leva para a tua vida, leva para a tua família. Olha lá e vê que seu filho está com saúde, vê que a sua família está bem. Eu dei um exemplo ontem, né? Por exemplo, se eu chegasse na casa de alguém lá da igreja e fosse fazer uma visita, eles me convidassem para tomar um café. Eles colocassem lá então a melhor toalha na mesa deles, branca. E de repente eu por um descuido... que ninguém põe. Eu por um descuido batesse e derrubasse o café lá. Tínhamos lá 1.200 pessoas. Eu falei, alguma mulher aqui, alguma dona de casa quer brigar comigo? Nenhuma. Eu falei, o que vocês iam dizer? Elas, não tem problema. Aí a segunda pergunta foi, e se fosse seu filho? O que você iria dizer? E aí tem um menino, que já ficou até uma marca para nós, é a Fernanda, se estiver assistindo aí, né? E o filho é o Gabriel. E ela, quando pega no pé dele, ela grita, Gabriel! Ele estava do lado da mãe, se fosse eu, pastor, ela ia falar, Gabriel! Aí eu falei, quem que tem que ser mais importante para você? Eu ou o Gabriel? Se é o Gabriel, por que você não vai cuidar dele, não vai honrar ele de tal forma, não vai ensiná-lo com o erro? Não é você passar a mão no erro da criança. Não, derrubou, filho. Por que você derrubou? Filho, isso aqui não deve fazer. Olha, nós podemos lavar, isso aqui tem jeito. Você pode ensinar o conserto, você pode ensinar o amor, você pode ensinar a graça de Deus. Olha, você até merecia um castigo aqui, mas eu não vou te castigar. Eu vou mostrar para você e te ensinar que você não faça mais isso. Você vai começando a potencializar as coisas que a gente acha que são ruins, mas às vezes são necessárias para a gente ensinar os nossos filhos. Uma das coisas que eu vi que o senhor colocou nas suas redes sociais é aquela questão de você ser o melhor dentro de casa, que vai dentro desse contexto, né? Sim. Às vezes é uma pessoa que ela tem inúmeros amigos, com aquela paciência com seus colegas de trabalho ou com um vizinho, super solícito com o vizinho, com um familiar, com um tio, mas quando chega dentro de casa... Isso é uma realidade que, se você notar, você já deve ter pensado em alguém e às vezes até em nós mesmos. Então, por exemplo, lá em casa a gente tem uma condição muito abençoada nisso. Por quê? Nenhum dos quatro, nós somos em quatro, eu, a Fran, o Rafa e a Milena, né? Meu filho é mais velho e minha filha é a caçulinha. Então, os quatro, se eu estiver sentado no sofá e pedir um copo de água, alguém vai buscar sem reclamar. Assim como se eles estiverem lá e se eles pedir, eu vou até o filtro, pegar água para eles e levar sem reclamar. Por quê? Porque isso foi uma cultura. O grande problema é que a gente quer viver aquilo que a gente não pratica. Então, não adianta nada você saber o que a Bíblia diz, você saber o que é certo fazer, você ter informação, ler livros, mas você não praticar. Tem uma palavra de um pastor que a gente admira muito, que é o pastor Mark Anderson. É uma frase dele que ele diz assim, ó, 1 grama de exemplo vale mais do que 1 tonelada de palavras. Então não adianta a gente ficar ali falando, faz assim, filho, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer. Se ele pedir um copo de água, você não vai levar. Se ele pedir para você socorrê-lo em uma adversidade, você não vai. Ué, como é que minha mãe fala e não faz? Isso tem um nome, falta de integridade. Parece até pesado demais, mas o que é integridade? Integridade é você fazer o que você diz que faz. Então, se você se mostrar íntegro dentro de casa, seus filhos vão ter bons exemplos para seguir.
Olha aí, gente, dicas valiosas. Aqui vale a pena, marca o pessoal, compartilha aqui esse podcast, porque ele pode ser uma porta de entrada de muitos casais que hoje às vezes estão soterrados em tantos problemas, em tantas dúvidas, e às vezes você não quer também ouvir uma opinião daquele que é próximo de você, porque é muito difícil você abrir que não tá bem, que as coisas não estão legais. Né? Às vezes essa palavra ela é muito necessária quando vem de outros locais. E agora eu vou pedir para o senhor falar também de um evento que está programado para acontecer, que é a Festa das Águas. Festa das Águas, vamos ter agora, dia 8 de julho, ali no Parque Max Pfeffer, em Suzano. É um parque de solidariedade e amor. A gente diz que a gente vai batizar aquele parque com amor. A gente está na 15ª edição, se eu não me engano. E a gente começou isso como uma festa numa rua lateral à igreja, num outro imóvel que a gente estava, né, no outro endereço. E a gente fez uma ação social, uma ação solidária. E a gente colocou alguns atendimentos ali e isso foi sendo potencializado. E hoje a gente tem uma ação que a gente tem atendimento jurídico, tem atendimento, né, da área de saúde. Esse ano tá para ter odonto, a gente vai ter massagistas, acupuntura, a gente vai ter tudo isso de graça. Todas as pessoas que não têm essa condição, todas as pessoas que estiverem no parque, quiserem participar, serão muito bem-vindas. A gente vai ter corte de cabelo, né, maquiagem, vão fazer a unha da mulherada lá, tal, vão, né, caprichar, vai ter até área pet, né? Então você vai levar o seu cachorrinho para ganhar um banho tosa, né? Cuidar dos cachorros às vezes até em situação de rua, tal, levar para lá e ter um cuidado especial. E a gente tem um parque inflável maravilhoso. E a gente faz isso desde as 9 da manhã ali até por volta de 4 horas da tarde. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Todas essas ações sociais são todas gratuitas, né? A gente tem ali uma mega estrutura, a gente tem ali pessoas e assim, né? Quem vai estar ali são os profissionais que você vai encontrar em grandes centros, né? Médicos, odontológicos, estéticos. Então, você não vai ali para uma pessoa que não tem a formação necessária para fazer isso. Não, são profissionais especialistas em suas áreas. Tem um rapaz que é até o André, né? Que ele é assim um dos personagens mais bem conceituados de São Paulo. Ele vai estar lá para fazer toda a parte, né, de quando você faz aquela, oh meu Deus, uma avaliação, a avaliação física, né? Vou. Vai que ele vai. E ele assim, depois eu vou até te passar o Instagram dele, eu não tenho aqui de cabeça, senão eu falava para você também. Mas ele faz cursos assim com pessoas dos Estados Unidos, o cara que foi 6 vezes eleito Miss Olímpia, né, que é aquele torneio dos fisiculturistas. Então assim, ele é muito dedicado nessa área, ele vai estar lá. Então, para você ter ideia, vai lá, está doando o seu dia. Seu tempo. Porque a gente entende que a nossa generosidade ela não pode ficar só nas 4 paredes da igreja. A gente precisa levar isso para fora. E aí então a gente faz toda essa ação e depois, por volta de 3 horas da tarde, a gente se reúne na piscina do parque e a gente faz um batismo. Então, por isso, Festa das Águas. Entendi. Então, a gente faz um batismo. Então, a gente batiza o parque com amor e depois faz o batismo das pessoas que entregaram a vida para Jesus lá na igreja, né? E a gente tem aí por volta de 150 pessoas para estarem sendo batizadas nesse dia. Olha que bacana. Então, você coloca aí na sua agenda, dia 8 de julho vai acontecer a Festa das Águas em Suzano. Pastor, eu agradeço muito a sua participação com todo esse ensinamento, essa experiência, né, e essa orientação aqui no Pod da Região. Eu que agradeço você por estar conectado conosco e também estar aqui curtindo. Olha, não sai desse link, dessa live, sem deixar o seu like aí, sem encaminhar aí para mais 10, porque eu tenho certeza que além de abençoar com essa informação, tem muitas outras informações aqui que vão abençoar você. Foi um prazer, viu? Muito obrigada e com certeza nos veremos em breve. Pessoal, eu agradeço a você que nos acompanhou, então pega essa dica também, encaminha esse podcast que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada e até a próxima.